Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no nosso encontro semanal, Reflexões Bíblicas, um encontro com a mensagem de Deus para a sua vida. E hoje, o projeto A Marca da Promessa traz um tema edificante: o justo viverá pela fé. Uma explicação e significado. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a palavra diz: eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A expressão "o justo viverá pela fé" se trata de uma afirmação e não de uma indagação. Fé também sinônimo de fidelidade, logo é uma atitude de quem crê e é obediente ao Senhor. Não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo. Romanos 5, versículo 1. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente pela fé no Senhor. Preste atenção nesta explicação que eu trago sobre o justo viverá pela fé. A primeira vez que aparece a expressão "o justo viverá pela fé" na Bíblia é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O profeta, quando escreveu isto, estava sinalizando a necessidade do povo que confiasse no Senhor, tanto nas providências como propósito e situação de Israel. Os israelitas estavam passando por injustiças. Abacuque 1, versículo 2 a 4. E o profeta reclama ao Senhor por isso. Prosseguindo para os versículos 5 a 11, observamos que o Senhor responde a Abacuque dizendo que ele irá ajustar a situação. A mensagem de Abacuque nos ensina que viver pela fé é permanecer leal, confiando nos propósitos de Deus, vivendo diferente dos padrões dos descrentes, longe da maldade, violência, ganância e libertinagem e idolatria. É confiar e se alegrar no Deus da salvação, mesmo que tudo desmorone. Abacuque 3, versículos 17 e 18. A expressão "o justo viverá pela fé" pode significar tanto o modo como guiamos a nossa vida, como também a convicção sobre o livramento de Deus para os perigos da vida. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, a palavra diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Preste atenção no significado do justo viverá pela fé. Quando o apóstolo Paulo cita o profeta Abacuque em Romanos 1, versículo 17 e Gálatas 3, versículo 11, o significado que ele traz e que no qual está mais preocupado é que as pessoas são salvas pela fé no Senhor e não pela maneira como elas vivem. Paulo prossegue com a ideia de juntar os justos com a fé, sinalizando que alguém é justo só por meio da fé. Romanos 3, versículo 20 e capítulo 5, versículo 1. Ele entende essa expressão como uma promessa do Senhor. Para ele, toda pessoa justa vive de fé em fé, como um círculo perfeito. A fé é dada por Deus. Somos justificados pela fé em Cristo e caminhamos com uma confiança em Deus, nas suas palavras e promessas até o fim. Portanto, o justo viverá pela fé significa que a fé deve estar presente na vida do crente do princípio ao fim. Diz respeito à nossa vida aqui, vida momentânea neste tempo até a eternidade com Deus.
No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz: "E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé." Paralelos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Preste atenção. Quando observamos promessas do Senhor no Antigo Testamento, sempre são, basicamente, sobre livramento, libertação, proteção dos inimigos terrenos, como, por exemplo, os moabitas, os filisteus, ameaças babilônicas. Salmos 37, versículos 39 a 40 e Salmos 41, versículos 1 e 2. E quando observamos as promessas do Senhor no Novo Testamento, são basicamente do cuidado de inimigos espirituais. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13 e Efésios 6, versículos 10 a 16. Então, lendo a passagem de Abacuque capítulo 2, versículo 4, podemos basear a explicação que se destinava a uma vida física, modo de viver, e quando vamos a Romanos 1, versículo 17, aqui o significado leva ao dom da vida eterna. Preste atenção. Alguns exemplos de passagens bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: "Mas o justo viverá pela fé." Romanos 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, versículo 31. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito 2, versículo 12. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18, versículo 9. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, versículo 26. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, versículo 7. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Isaías 26, versículo 7. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, versículo 29. E por fim, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Salmos 118, versículo 20. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz: Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Exemplos de heróis da fé, que foram justos e viveram pela fé. Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Samuel, Davi. Mas o grande herói da fé é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo.
Pela fé em Cristo é que somos justificados, recebendo perdão dos pecados. Tudo é apagado pelo próprio Cristo, que nos faz justiça e nos dá a bênção da salvação e da vida eterna. João 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 36 e Romanos 10, versículo 9. A palavra do Senhor foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos que os seus estatutos, o seu plano, a sua demonstração de justiça. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não para o mundo, mas vivo para ti, andando nos seus estatutos e guardando os seus preceitos, para que, nesta reflexão da Bíblia, possamos ser edificados através da sua sabedoria, Pai, e que possamos compartilhar do que aprendemos. Em nome de Jesus, eu creio poderosamente que estamos sendo justificados pela fé, para a honra e a glória do Senhor. Mais uma vez, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém e graças a Deus.